Olá, meu nome é Laís e este é o meu canal Meu Milagre. Eu resolvi documentar neste canal a minha vida de tentante. Eu assisto muitos canais de tentantes, então eu resolvi também deixar aqui a minha vida registrada de tentante. Bom, eu tenho 22 anos, sou casada há 1 ano e 5 meses. Em 2012 fui diagnosticada com ovários policísticos. E eu, quando recebi esse resultado, eu resolvi não procurar saber o que era, não sei porquê. Mas eu resolvi nem mexer, nem deixar do jeito que tá. E também a minha ginecologista, ela só me passou o Diane 35, que eu tomei por 3 meses. E só. E falou que era pra mim voltar só pra colher prevenção no próximo ano e só. Em 2015 eu me casei e resolvi ter filho. Quando eu resolvi ter filho, eu já não tomava remédio, né? Eu só tomei aquela época de 2012, de ano 35. Então depois eu não tomei mais remédio. Eu não tomava remédio e não me prevenia. E não engravidei. Que isso eu vejo como uma benção de Deus. Que se eu tivesse engravidado e perdido, eu acho que meu psicológico não aguentaria. Então eu não engravidei e não sabia o que estava acontecendo, se era por causa de ter tido aquele diagnóstico de ovário policístico em 2012, se eu ainda tinha, e comecei a pesquisar na internet o que era ovário policístico. Foi onde eu comecei a ver muitos e muitos blogs e canal no YouTube de tentantes, falando sobre síndrome dos ovários policísticos. E comecei a pesquisar mais. E voltei nessa minha ginecologista e pedi pra ela os exames. Falei assim, viu? Vai que é uma consulta, né? Aí eu pedi, viu? Tem como você passar os exames de hormônio pra mim? Uma ultrassom, eu quero engravidar e quero saber o que tá acontecendo comigo. E ela não me passou. Ela simplesmente não me passou. Ela falou que eu tinha 21 anos, que eu tinha que engravidar naturalmente. Parecia que eu tava pedindo pra ela fazer uma inseminação artificial em mim. E se não desse certo, pra ela mesmo fazer uma FIV, né? E eu, falei assim... Eu preciso saber o que tá acontecendo com o meu organismo, se eu preciso fazer algum exame, algum tratamento, eu não sei. Porque tem tratamentos que demoram algum tempo pra você poder engravidar. E eu queria engravidar antes dos 30. Tá, eu tinha 21, tinha 9 anos ainda pra frente. Mas eu não sabia o que estava acontecendo, o que eu ia ter que fazer, o que eu ia deixar de fazer, se na primeira vez que eu fizesse algum tratamento ia dar certo. E eu ia engravidar, ou se ia demorar. Então eu queria fazer e saber o que estava acontecendo pra eu ficar tranquila, com a minha mente tranquila. E pra mim focar em outra coisa, se, sei lá, desse que eu não ia poder ter filho, não sei. Então eu pedi e ela não me passou. Aí eu tinha o convênio do meu marido. E eu comecei a passar com um médico, Dr. Antônio Marco Fronteira. Que pra mim foi uma bênção de Deus, foi Deus que direcionou ele na minha vida. E eu marquei uma consulta com ele em agosto de 2015. E eu passei com ele. E daí ele me passou uns exames pra eu fazer. Não, voltando aqui, não foi em agosto que eu marquei. Eu marquei com ele em junho. Em junho de 2015. E ele me passou os exames pra fazer. Ele me passou todos os exames de hormônio, passou a ultrassom e passou o exame pro meu marido. E a gente fez. Eu fiz, o meu esposo também fez os exames. E no exame dele deu um pouquinho alterado, mas nada de ter que fazer só por inseminação ou tentar uma FIV, sabe? Nada, assim, nada que pesava, digamos assim. Aí, os meus exames deu os de hormônio, só a prolactina que estava um pouquinho alterada, mas ele me disse que não precisava nem tomar remédio, que aquilo deveria estar alterado por um N fator que podia ser emocional. Aí tudo bem.
Eu fiquei feliz e o meu exame de ultrassom, eu fiquei muito, muito, muito feliz e agradeci muito a Deus, muito, porque para mim foi um presente de Deus. Eu vejo muitas meninas que têm síndrome dos ovários policísticos, que falam que não tem cura, que você toma um remédio, eles diminuem o cisto, mas cura não tem. Eles podem ficar voltando. E eu tive diagnóstico de tudo normal, que tava tudo normal, que os úteros estavam. Que o útero tava normal, que os ovários estavam trabalhando normal. Fiquei muito feliz, agradeci muito a Deus. E daí ele me passou o cicloprimogina, porque a minha menstruação, desde quando eu comecei a menstruar, ela não é regulada. Então ele me passou o cicloprimogina, que era pra eu ter um período, um ciclo certo de menstruação. Aí, tranquilo, eu tomei por 4 meses, a minha menstruação regularizou, ciclo de 28 dias, tranquilinho, mas não engravidei. Não engravidei e daí eu fiquei um pouquinho frustrada, porque quem é tentante sabe que quando o médico passa um remédio, você fica na expectativa de tomar e vai dar certo, e não deu. Aí, tudo bem. Eu passei daí a... Eu perdi o convênio, né? Porque meu esposo foi mandar embora da empresa. Então a gente perdeu o convênio. E a consulta com esse médico era um pouquinho cara e a gente tava meio sem grana, né? E daí eu voltei a passar nessa médica que eu passava antes. Ela também não quis me passar exame nenhum, não quis passar nada. Ela continuou aquela postura que eu acho que ela não deveria ter. Mas, enfim, ela não me passou exame nenhum. Aí eu fiquei atrasada por 6 meses. A minha última menstruação tinha sido 10 de janeiro de 2016. E eu fiquei 6 meses sem menstruar. E todos os exames dando negativo. Aí eu passei num clínico geral, que é uma bênção de Deus esse clínico. E ele me passou uns exames de hormônio. Ele falou, não é a minha área, mas eu vou passar pra você, assim, você já marca com a sua ginecologista, já leva os exames. E deu lá só que eu tava com um pouquinho de anemia e que eu não estava ovulando. Aí ele falou, você não tá ovulando, o hormônio de ovulação, você não tá ovulando, então é por isso que você não consegue engravidar. Mas não sei te dizer o que você vai ter que fazer, então marca com a sua ginecologista. Falei, tudo bem. Aí eu passei na ginecologista, aí sim ela me passou os exames de hormônio. Ela me passou os exames e uma ultrassom. Eu fiz os exames e a ultrassom. E pra honra e glória do nome do Senhor Jesus, deu tudo normal. Tudo normal. A ultrassom também deu que o meu ovário tá lindo, que o útero tá normal, ele só tá um pouco pequeno, mas isso não impossibilita a mulher de engravidar. E eu passei com um médico novo, que daí foi ele que abriu meus exames, abriu a minha prevenção, então tá tudo normal. E ele me passou o Clomid. Eu ainda não comecei a tomar, porque foi esse mês que eu voltei a passar com ele, e ele me passou o Clomid. Ele disse que não tenho porquê eu não estar engravidando. Então, o próximo ciclo eu vou começar a tomar o Clomid e se Deus quiser vai dar certo. Esse foi meu primeiro vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal. O próximo vídeo eu vou contar um pouquinho mais, eu vou dividir em 2 porque senão vai ficar muita coisa. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e deixe seu joinha e se inscreva no canal. Muito obrigada, que Deus os abençoe. Amém?